Welcome to Wisdom Woman podcast. I believe that is in constant change and growth, not in perfection, that we find happiness. In this podcast, I'm going to be talking with top performance professionals about tools, techniques, new ideas on how to develop your communication skills, use your creative thinking, be a team player, manage your tasks like a pro, be motivated, become an expert on relationships, and a problem solver. Everything you need to be 5 stars in all areas of your life. My intention is to help you develop your skills and find balance between your professional and personal life. My name is Bettina Meyer-Fluke, and I hope I can be your trusted advisor. Hello, we're here today talking with Anna Marie about how to become a super host on Airbnb. As you probably know, Airbnb helps you offer your space to guests, connecting travels with someone who wants a special and unique place to stay. If you're thinking in entering in this business, know that hosting can help you make new connections, find a new purpose of life, maybe, and develop your passions. It is essential not only to learn how to be a host, but instead, maybe a super host. And we're going to cover what a super host mean on this talk today. And mainly, being a super host means that you maintain a very high standards of cleanness, quality, guest relations, and also a very low cancellation level. And you have a response time extremely high. And I have here to talk with you Anne Marie. She's my mom. And as you probably heard, the shoemaker's son goes barefoot. This is a quote that I don't like because I don't believe that. I think if you have good parents, if you have a strong family behind you, you should always learn from them. And that's why I have here Ana Maria with me. Oi, gente, nós estamos aqui hoje nesse canal para conversar com vocês sobre como se tornar um super host no Airbnb. Nós vamos fazer essa live hoje falando em duas línguas, inglês e português, para ajudar você. Então, se você está pensando em abrir o seu negócio de Airbnb, não só se tornar um host para você poder fazer novos amigos, ter novas conexões, ganhar dinheiro, fazer o que você ama, é importante você pensar também como você vai fazer para ser um super host. E o que significa ser um super host? Significa você manter altos padrões de qualidade na área de limpeza, de atendimento ao cliente, você ter um nível bem baixo de cancelamentos e principalmente um tempo de resposta muito rápido. E hoje, para falar um pouco sobre esse assunto, eu convidei a Ana Maria, minha mãe querida, e eu queria compartilhar com vocês um ditado brasileiro que fala: casa de ferreiro, espeto de pau, que eu não acredito. Eu acho que a gente tem que aproveitar toda essa oportunidade que a gente tem de aprender com os nossos familiares o melhor que a gente pode e tentar transformar isso em algo melhor ainda. Welcome, Ana Maria. Thank you for being here with us. Bem-vinda, Ana Maria. I have to thank you for this opportunity and to be live and talk about my passion because it really is, it became a passion now. I started Airbnb 2017 and I moved the year before I moved to the mountains and have a very special place between nature. And I always wanted to share this paradise with people. And that was my opportunity. Oh, can you translate to us, please? Yes. Então, eu me mudei para Campos de Jordão em 2016 e sempre gostamos, meu marido e eu, desse canto maravilhoso que nós temos aqui um paraíso em Campos de Jordão e a gente sempre quis dividir isso com pessoas. E aí, em 2017, comecei a fazer Airbnb. Super, thank you. And I think there are a lot of people who are
facing this big challenge of being retired and not having enough income, but having a lot of properties and things that they can transform in a Airbnb. So, can you tell us a little bit about your experience of how did you started creating? I know you started with one simple room and now you have more, but how to start if you're retired and you don't know where to start, learning everything about Airbnb website. Tell us, how was the start? Yes. So, pessoal, eu vou pedir agora para ela falar um pouquinho como é que foi o começo, porque tem muita gente que se aposentou, às vezes tem uma série de propriedades, casa na praia, um sítio, e está precisando aumentar a receita em casa e não sabe como fazer isso. Então, como é que foi o desafio de aprender como mexer no site do Airbnb, como começar, mesmo tendo só um quarto disponível, mas como que a gente começa? So, well, I had a little push from from a daughter who came to visit me, and I have a spare room, a spare place where I didn't do anything, And she said, "That's so good. Why don't you do Airbnb here?" And I love decoration, and so she helped me using all the stuff I had at home, and we started just like that with the courage and decorating it. And the next step was uh, getting acquainted with the Airbnb site. The Airbnb site is not easy to understand, and if you have difficulty with computers, I had some help there until I got familiarized with the site of Airbnb and got everything done as they do, step by step. They say it, and that's not difficult. You can overcome this easily with any help. Então, eu comecei com um empurrãozinho de uma filha que veio me visitar aqui da Austrália, e ela falou: "Vamos aproveitar esse espaço parado, vamos fazer um Airbnb". Como eu gosto de decoração e tinha acabado de mudar muitas coisas, sobrando de móveis, decoramos o espaço e começamos. Ficou pronto o espaço, que era um loft. E aí o segundo desafio era o site do Airbnb. Aí, como tem um pouquinho de dificuldades para entender a computação, com um pouquinho de ajuda, logo fiquei familiarizada e colocamos no ar. E logo vieram os primeiros clientes. Awesome. And I know you already had more than 300 guests visiting you. So let's start about what is the requirements to be a super host and how did you got familiarized with that and started doing this was something natural that came and suddenly you became a super host, but what is a super host in your point of view and what you need to do to become a super host? So, então agora vamos falar um pouquinho sobre como é que foi começar a fazer essa parte de atendimento a clientes. A Ana Maria já tem mais de 300 clientes que passaram pelo Airbnb e ela começou como uma host aos poucos, por causa desse talento dela de receber, ela conseguiu se tornar uma super host. Então, quais são os passos a passo para você se tornar uma super host? Well, I think the first thing is listen to what your guests want, always asking them if there is something you can improve, what they missed, and what they liked best. And as I always like to receive people, I did everything they asked, I did these improvements. Então, para se tornar um super host, acredito que você tem que ouvir os seus clientes, sempre pedir um feedback, o que que eles gostaram e o que está faltando, e introduzir todas essas necessidades que eles encontraram. E aí, num instante, você vai melhorando o seu espaço e você vai atendendo a todas as os pedidos dele e sem querer você tá um super host, sem você perceber, sem você fazer nada.
além de sempre estar disponível, sempre estar pronta para ouvir e executar o melhor que você pode. That's great. So let's cover the first topic, that's high standard on cleanness. So what are your tips to do that? I know that at the beginning you were cleaning yourself and then you started training some people to help you out. And even more with COVID, what are the cleanliness standards that you have implemented? Então vamos Well, falar aqui sobre o primeiro tópico, que altos padrões de limpeza, né? Imagino que com o Covid deve ter sido ainda mais difícil. Eu sei que no começo você mesmo fazia a limpeza e aos poucos você foi treinando uma pessoa para te ajudar nisso, para você ter mais flexibilidade. Nos conta um pouquinho como é que é isso. Airbnb has tips and explains what they expect the host to do in respect of cleanliness. And I think you have to have the machines or uh, how do you call the hygiene, high hygiene. And with COVID, even more, you had to improve those standards. But that's the same that you do at your home. I think we need to be responsible for an extreme cleanliness nowadays, and Airbnb gives you all the tips that you need. Então, os standards de limpeza são enumerados, elencados pela Airbnb. Basta você seguir lá o site e você vai ter ajuda se você tem dificuldade de melhorar os seus, mas um equipamento e produtos e muita limpeza de bactérias é essencial, mas não é nada mais do que você deveria ter na sua vida, na sua casa também. Awesome. And I know we learn by our mistakes, and you are training this person to help you out because you travel a lot. So it's possible for you to manage your Airbnb, even being abroad or traveling, but you have to have people that you trust. And we learn from our mistakes. I remember one time you were here in United States with me, and then a guest just didn't want to stay because everything was dirty. Can you tell us this story and how did you improve after this happened? Então, a gente aprende com os nossos erros, não é? E é muito possível você ter o seu Airbnb mesmo gerindo ele mesmo se você tiver que viajar, se você estiver distante, desde que você tenha pessoas de confiança. Mas como a gente aprende com os erros, a Ana Maria vai contar aqui uma história do que aconteceu quando ela estava me visitando aqui nos Estados Unidos e, um cliente dela chegou, o lugar estava extremamente sujo e ele foi embora. Quais foram os aprendizados com essa história? Well, fortunately, I think that was the only case I had, and you remember it because I tried to make the best there. It so happened that the people who were trained to receive my guest did were late, and so the guest had to wait about 20 minutes until they could enter the room. And so they were already not so happy with this delay. And then she was very picky, this guest, but she was right. There could have been better cleanliness, and the maid forgot to to clean the coffee machine, and the coffee machine was really dirty. The rest was all right. It wasn't spick and span, but was all right. And so I immediately interfered and asked excuses, and asked what she wanted to do, if she wanted to stay somewhere else. Of course, I would reimburse her with everything, and uh, immediately took position. That's the main thing. That you talk to the person and come to in their encounter. Então, Betina, esse caso que eu vou contar é realmente o único que aconteceu, nunca mais eu tive isso. A pessoa encarregada aqui de receber meu hóspede, estava atrasada, 20 minutos o hóspede teve que esperar, então ele já estava de mau humor.
Então, quando ele inspecionou, chegou no quarto, ele começou a procurar mais defeitos, né, ele já estava com essa situação. E encontrou uma cafeteira que não tinha sido limpa, né, então ele realmente não quis ficar. Aí eu logo tomei, providências, pedi mil desculpas e me coloquei à disposição de reembolsá-la e de achar um outro espaço, e a pessoa realmente foi embora, né. Aí ela não teve prejuízo nenhum, e aí eu fui acompanhando e explicando para ela como eram as coisas e tudo acabou super bem, Oh, mas that's sempre awesome. virar um encontro. You mentioned something very important is how do you receive your guests when they arrive? So what can you tell us? Any tips on how to better receive them? How do you welcome them? Você mencionou uma coisa muito importante, que é como receber esse hóspede, assim, a primeira imagem sempre é a que fica, né. Que dicas você tem para bem receber esse hóspede? O que que você pode fazer para se preparar para essa primeira impressão que é causada? Well, I think the first thing is you have to be very organized person, and everything has always to be ready, and you have to think of everything in advance. So if you have time in advance, and I love to receive anything that I do, I I I prepare it, and that's exactly what what helps you in the exact moment it happens, and this organization, I think, you can always improve. And now I made a coaching with happiness journey, and I learned much more about organization. I thought that you learned a lot of you started with my organization, and now you improved it in our higher levels, and improving in this part of organization, but I like very much what I do, and so I love to receive, and I don't do anything different than just being myself and receiving as I receive any person, Então, o eu acho que o segredo de você que você faz de início, você tem que ter uma boa organização. Tudo sempre tem que estar pronto e você tem que estar com o tempo disponível, porque sempre podem aparecer imprevistos. E eu sempre fui uma pessoa organizada, mas eu acho que você tendo feito o Happiness Journey, o curso com você está num patamar muito acima de organização, ainda com computação e com, hã, técnicas de organização que podem ser implementadas. E eu fiquei muito feliz que eu agora posso ampliar meu negócio até com essas ferramentas que eu consigo no Happiness Journey. E eu gosto do que eu faço e é esse que é o segredo, eu acho que fazer com o coração tudo. You have high standards on talking about uh, receiving guests. So, an idea that I like that you applied is always having a little flower arrangement in the room, a fresh flower arrangement, and also a little chocolate. And I know you can personalize the room for an anniversary or some special occasion. You always are asking your guests if the stay is a special occasion or not. Então, você sempre faz um trabalho maravilhoso de receber hóspedes e eu sei que muitas vezes você coloca arranjos de flores frescas no quarto, um chocolatinho, ou você até personaliza o quarto dependendo da ocasião. E o segredo, pelo que você me fala, é você se conectar com o cliente e perguntar qual o motivo da vinda dele, né. What can you tell us about it? O que você pode nos falar a respeito disso? Oh, yes, that's very important. The moment you close a booking, I try to get in contact with the person and try to get to know as much as I can what
expecting, what they came for, if they came with pets, if they come for celebration, whatever it is. And I really try then to surprise them with something simple, nothing complicated, but something simple. Eu acho que dos segredos logo que eu fecho uma reserva, eu tento conversar com o hóspede e saber o motivo, a expectativa, se eles estão celebrando alguma coisa, alguma data especial, ou se estão se conhecendo, pela idade você também já tem uma noção, o que que eles querem, né. E aí você vem ao encontro, surpreendendo com alguma coisa que você pode fazer nesse sentido, né, seja uma flor, receber um agrado para o cachorro que ele está trazendo, né. That's awesome. Talking about pets, that's a big challenge. So if you have a place on the mountains or a place, a refugee that you have, probably have animals at home. How do you introduce the animals? How is the situation with animals if they have a picky dog or if you have a big dog that can fight with your animals? So how do you manage hosting dogs together in your Airbnb? Então, você mencionou sobre cachorros, todo mundo adora viajar com cachorros, mas às vezes a sua casa de praia, a sua casa de campo, você também tem animais. Como é que é esse desafio de fazer os seus animais se integrarem bem com os animais dos outros, sem haver brigas, constrangimento? Como é que você lida com isso? Oh, oh, that's also a very very nice point because I love dogs and I love animals, and so it's very easy for me to 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 help people introduce their dogs. My dogs are very friendly and they are all free, and mainly the person who come with the dogs, they are from a town and they are not used to being free like mine are, but mine are so friendly that they teach them, and the problems with dogs is always with the owner of the dog, not the dog, and so I try to be polite and to be friendly, knowing this, and it everything goes very well, generally when there are small dogs and I see if people are they are very about cleanliness. The dogs here, it's all uh, outside. They don't stay clean, they generally get wet and then but they're all things that are new for them, and at the end that's what they like most, because it's always an experience for them and for the dogs. Então, como vocês devem saber, eu sou super cachorreira, então para mim não tenho dificuldade nenhuma de lidar com problema de cachorro, ou até gatos já vieram também, mas geralmente são cachorros. E o cachorro que vem, ele vai ter uma experiência também. Para ele é novidade estar solto, né. Os meus cachorros são muito amigáveis, então eles recebem todos os cachorros aqui e eles se impõem como o chefe da matilha, né. Raro um cachorro de hóspede vir querer ser o chefe da matilha. E um cachorro mais problemático, o cachorro sempre é o espelho do dono. Então eu já vejo imediatamente, eu tento diplomaticamente introduzir o problema do cachorro na pessoa, né, e contornar o problema e deixar as pessoas à vontade para eles não terem medo, que só vão ter boas experiências e realmente todos saem. Nenhum cachorro nunca fugiu, nunca teve uma má experiência, pelo contrário, viver solto na natureza é natural. Talking about experiences, I know that you have implemented in your Airbnb some experiences. So you offer right now going to a small waterfall in your property, horseback riding, yoga classes.
a special fondue that you have, even a colonial breakfast. So, how was this process of starting creating experiences to your guests? Bom, falando de experiências, eu sei que você oferece coisas únicas no seu Airbnb, como caminhadas até uma cachoeira, passeio a cavalo, aulas de yoga, um fondue delicioso e também um café da manhã inesquecível. Como é que foi esse processo de começar a criar essas experiências para os seus hóspedes? Well, that was these experiences are so natural because what people see here and want here is life quality, wellness. And I am so lucky to have this beautiful place and to be able to live here and enjoying all the things that I enjoying that make part of my life. I try to offer to my guests, and that's these are the experiences that I myself have. And so it's so natural, and that's what I can offer, and that's what people like. This life quality. They always say, when I grow up, I want to have the life you have. I heard that lots of times. Então, essas experiências que eu ofereço, elas vieram naturalmente, porque é a minha qualidade de vida que eu tento dividir com as pessoas e mostrar para elas que é possível você, com pouco, você ter uma qualidade de vida em meio à natureza. Então são essas as coisas que eu tenho o privilégio de ter aqui. Passeios a cavalo, acompanho eles em trilhas, e alimentação que eu procuro ser agradável, e como é um café da manhã ou um fondue, alguma coisa que é típico daqui, da minha experiência, hã, minha descendência suíça. Então eu ofereço aquilo que é a minha qualidade de vida, e parece que é isso que eles gostam, e dizem que muitas vezes eu já ouvi e falei: "Ai, quando eu for maior de idade ou for mais velha, eu quero ser igual a você". And when is the right timing to expand? You started with just one room, and suddenly now you have two special rooms, and you have a little uniqueness in each room that you offer. So tell us, how was this expansion process, and what investments you did to upgrade your quality and the interior of your Airbnb room, as I can say. Então me Yes. fala um pouquinho sobre esse processo de expansão. Qual é o momento certo de investir, crescer? E no seu caso começou com um quarto só, hoje você tem 2, 2 suítes que você oferece. E também quais foram os investimentos importantes que você fez para melhorar a qualidade de serviço e até da decoração do interior do seu quarto? Yes, well, I did start with one room, have two rooms now, and now I feel that I can grow after doing this happiness journey organization, because now, until now, I could do everything by myself, and if I grow now, I cannot anymore do things by myself. And then you need more organization, and that's exactly the point I'm trying to expand, and I feel ready to do that now, because I have the experience, and I I see that I will have to, in what directions I have to grow. And what investments you did? I remember you coming here to United States. What was essential to buy to make an upgrade? A good bedding, was it? Towels, wasn't it? Yes, but that's always, that's always very important, to always have the best quality you can offer, the best towels, the bed mattress, the food always have good quality, and decoration always. There are things that are obsolete, and they are
more newer things, you know. Então, agora a fase de crescimento, eu diria que agora eu estou pronta para expandir. Eu já tenho um pouco de experiência e após ter feito esse curso de Happiness Journey, que me deu uma base de organização, uma base de material também, de como fazer o cálculo de reinvestimentos, isso tudo é muito importante. Então eu estou nessa fase agora que eu já tenho a experiência prática e com uma teoria, uma organização melhor, vou conseguir ampliar e saber exatamente quantos que eu tenho que ter pra na minha ampliação para, ter agora mais um profissionalismo, que eu vou ter que ter mais ajuda. Até agora dava para fazer as coisas sozinha, né. E agora com mais que 2 eu acredito que eu já vou precisar ter mão de obra mais programada, né. That's awesome. So she mentioned a lot the happiness journey program. So if you're asking yourself, what the hell is this happiness journey program? I work here as a life coach in United States, helping people who are in career change and are not happy with their work and want to have a big change in their life, working for work-life balance. And also people who are starting as entrepreneurs and needs to learn more how to get organized, how to use technology in your favor. So this happiness journey program is a 6-week program, is a challenge where you're going to have online classes once a week, and you're going to have an app where you can access those 30 classes. Those are exercises for you to become your own coach and lessons for you to grow, understand different generations, relationship, how to deal with different relationships, how to get organized, managing tasks, learning about your skills, what do you need to improve. It's a complete program that you can access for 6 weeks, and you can use this in your lifetime, always revisiting and growing. Então você deve estar curioso, porque a Ana Maria está sempre mencionando esse programa Jornada da Felicidade. O que que é isso? Jornada da Felicidade é um programa que eu criei de 6 semanas, que é em inglês, mas se você quer praticar o seu inglês, é possível fazer, eu te dou todo o apoio para traduzir para português as coisas que você não conseguir. É um programa que eu, como coaching aqui nos Estados Unidos, criei de 30 lições para você ser o seu próprio coach. Então, se você está passando por um momento de transição na sua carreira, você quer encontrar um trabalho mais significativo, algo que você esteja sentindo que está fazendo a diferença, ou se você está começando sua carreira como empreendedor e precisa saber um pouco melhor como gerenciar suas tarefas, quais são as habilidades que você precisa desenvolver, esse programa é ideal para você. A gente vai começar uma turma nova agora no meio de fevereiro, são 6 semanas, é um programa incrível que vai te dar inúmeras ferramentas e você vai poder usá-las o resto da sua vida, sempre revisitando. Depois eu posso compartilhar o link ou entre em contato comigo para saber. And Marie, something that's very important and you inspire me to do is learning language. That's why we're doing this live here in English and Portuguese. And my next step is to be fluent not just in German, but in Spanish. So speaking different languages is essential and can help your Airbnb. Então, Ana Maria, você me inspirou, mamãe querida, a falar 1001 línguas. Você hoje fala quase 7 línguas e eu tô correndo atrás, minha filha também. É por isso que a gente está gravando essa live aqui em inglês e português, mas meu próximo passo, além de ser fluente também em alemão, é conseguir ser fluente em espanhol. Como é que falar línguas pode ajudar a alavancar o seu negócio do Airbnb? Well, I think Airbnb is worldwide known, you know. I still have my main guests are still from Brazil. I don't have many coming abroad, but that's the next step, you know, because I traveled a lot and I like languages and I like knowing people and their cultures, and I think that's the next step. I have to get people all over the world
to come and see that here in Brazil, so next to the airport, there is such a beautiful spot, and that you can have a life quality, and that I want to to have and offer to lots of guests all over the world. Então, falar línguas sempre foi uma paixão minha. Por enquanto, ainda a maior parte dos meus hóspedes são aqui do Brasil. Eu espero que eu tenha também sucesso de ter, agora, a partir da minha próxima expansão, mais hóspedes do mundo inteiro, que eu quero dividir esse canto especial que a gente tem aqui no Brasil, em São Paulo, perto do aeroporto, e vou poder oferecer um cantinho de qualidade de vida brasileira para essas pessoas. Então, eu já estou preparada para receber pessoas da Europa ou de onde for, para praticar minhas línguas e aprender cultura deles também e mostrar a nossa brasileira. Well, I have to tell you a story, really fun yesterday. Talking about languages, you not just inspire me, but you inspire your granddaughters to speak other languages. And my oldest daughter, she's going to a student exchange program in Germany, so she's getting ready with her German. And she was the one who inspired me to start reading books. She participated in a competition in her school, and she read, I think, 80 books in 1 year. I said, "Oh my God, I only read one book at a month, and I think this is too much." And she read 80 books. And now I went to her room yesterday night to talk to her. She was super excited. She said, "Mom, now I'm reading 4 books at once. I'm reading 2 books, but in both languages." So she carries 4 books under her arms in both languages. So she reads in English and then German. And so you inspired her as well. Thank you so much. I love you for that. Pessoal, deixa eu contar uma história aqui muito engraçada. Ana Maria, além de me inspirar para aprender línguas, está inspirando a neta dela para aprender línguas. Minha filha mais velha está se preparando para ir no intercâmbio para a Alemanha. E muito engraçado, eu fui conversar com ela, ela que me inspirou a começar a ler livros, participando de uma competição na escola, ela leu num ano 80 livros grossos, e eu lia um livro por mês e já achava muito. Eu comecei a acelerar o meu processo, meu marido também. Ontem à noite eu fui no quarto dela para conversar com ela. Como é que tá indo as coisas? Preparação para ir para a Alemanha. Mamãe, eu estou super feliz, eu estou lendo todos esses livros. Ela anda com 4 livros embaixo do braço, levando para a escola em todo lugar. Ela está lendo 2 livros em 2 línguas. Então, ela tem o livro na versão inglês e português. Ela lê um capítulo em, português, em inglês, depois lê em alemão. Desculpa, minha orelha. Lê em inglês e em alemão. E em casa fala português. Então, obrigada por inspirar e ser um exemplo para a gente. Muito, muito especial. Eu acho que a gente precisa fechar aqui com um último ponto. Eu vou começar a falar inglês, porque é primeiro inglês, né? Let's close with the last subject, that is extremely being very responsive on answering your guests. This is a very important topic, and I want to know, how do you manage that? And I know that recently you just created some PDFs, some information about your experiences. How do you manage interacting and being so responsive with your clients? Nós vamos fechar aqui esse bate-papo falando sobre como você ser extremamente ágil nas respostas com seus clientes. Eu sei que recentemente você criou um monte de materiais de apoio que mostram os seus chalés, mostram suas experiências. Como é que você se organiza para gerenciar esse atendimento ao cliente? Well, I'm still not a very keen or very organized in this part, but I do answer immediately always, because people are immediatist. They want always an answer in a second. And so if you can be very quick in answering, then you will always have points on your favor. And then you don't necessarily need lots of
of material, special material. But uh, the more material you have, you have to get support and help. That's not my strong point, you know. So I got some help from some professional who makes the photographs and the material that I can post. Então, eu acho que um dos pontos importantes, e as pessoas hoje em dia são imediatistas, elas fazem uma consulta e elas querem uma resposta imediata. Então eu procuro estar ligada no celular, de atender imediatamente, uma vez ou outra passa despercebido, mas eu sempre respondo imediatamente. E isso eu acredito, e o material de apoio eu não é meu ponto forte, então procurei ajuda profissional para as fotos e para os flyers que eu uso para me ajudar nessa parte. Thank you. So that means you're ready to receive guests from abroad. I hope everybody that's listened to this podcast here in the United States or anywhere that you are, just try to take a pick on whatever Anne Marie has to offer. Go there, enjoy a whole week, and you're gonna have an amazing experience. You can access her. She will give the code number so you can access her. She's gonna give her email as well, so you can get in touch, and you can always contact me if you don't find it. Então, isso quer dizer que você está pronta para receber hóspedes do mundo todo. Então, espero que quem esteja ouvindo esse áudio depois, que esteja nos Estados Unidos, na Europa, onde quer que seja, se organize para fazer uma viagem especial de uma semana com você e curtir essas experiências todas que você pode proporcionar. Can you tell us how they can get in touch with you, how to access your Airbnb and contact you directly? Você pode falar como é que as pessoas podem te achar no Airbnb, como que eles podem entrar em contato com você? Of course. Well, I think Airbnb, you have to choose the country, and then there is a filter, you know, you have to put the city you want to visit, and then all the rooms are there at your disposal. And mine is called Vista Diamante, Can you spell Toriba. it? Yes, that's VISTADIAMANTE. Thank you, And and we have a code as well if you wanna put the code. The number is 19452615. I'm gonna repeat, 19452615. She offered 2 rooms, so you're gonna have access to 1 room, but you can always contact her and she can send pictures of both rooms. Então, Ana Maria, fala em português, como que eles podem fazer para te encontrar? então o Airbnb é uma organização, assim, muito, mundial, né, muito séria, e as pessoas, hã, procuram por filtros. Você tem que colocar, se não me engano, primeiro o país, né, a cidade, e depois você coloca o nome do imóvel. O meu imóvel é em Campos de Jordão, Vista Diamante, região Toriba. E o código é 19452615. And if you stay until the end, thank you so much. If you want to know more about the Happiness Journey program, just go to my website, www.wity.tech, W-Y-T-Y.tech, and get in touch. I'll be more than happy to explain about the program, and we can schedule a call to see if you are a good fit and if this can change your life, as been helping a lot of people. Então, se você também quer saber um pouquinho mais sobre a jornada da felicidade, vai até o meu site, é wity.tech, W-I-T-Y.tech, e entre em contato comigo. Eu vou ficar muito feliz em marcar uma reunião com você para saber se a gente tem um encaixe perfeito desse projeto para transformar a sua vida. Thank you so much. I admire you so much, Anna Marie. I love you. You're the best mom ever.
And I hope you keep inspiring me with everything that you keep learning. The next step is to do yoga as you do. Thank you so much. Mãezinha, eu te amo muito. Você é muito especial, me inspira. Eu adoro aprender as coisas com você. Continua crescendo e aprendendo. Meu próximo passo é fazer yoga como você faz. Te amo. Um beijo. Thank you for the opportunity. Bye. Thank you for listening to Wisdom Woman Podcast. To hear past and future episodes, please subscribe to the show on your favorite podcast channel. We appreciate your reviews. To give us suggestions for future show topics, please write to us at podcast@witty.tech. If you're interested in having me as your trusted advisor, schedule a strategic coaching session on my website, www.witty.tech.